Bom, pessoal, vamos retomar aqui. Antes de voltar à matéria, só queria trazer a indicação de duas outras obras, em complemento àquelas com que eu tinha já sugerido, né, na aula passada. A primeira delas é o Ponto a Ponto, sobre Estatuto da Criança e Adolescente, Direitos da Criança e Adolescente, de autoria do Fraceto, da Zapata e do Marcos Vinícius, né? O Fraceto e a Zapata, eles são dois defensores de São Paulo, são os maiores examinadores de direito da criança e adolescente que a gente tem Brasil afora. Então, a Zapata, ela foi examinadora da Defensoria de São Paulo por 2 anos, ela foi tanto no 6º concurso quanto no 5º. O Fraceto foi por muito tempo examinador de São Paulo também, 1º, 2º, 3º e 4º, salvo melhor juízo, e agora ele foi novamente... agora está sendo novamente, né, examinador nesse 8º concurso de São Paulo. E os dois também são examinadores no Brasil afora, ainda que em alguns concursos não apareça o nome deles, mas eles estão por detrás de muitas bancas. Então esse livro é muito importante para vocês que estão estudando. E o sumário desse livro, ele é o edital da minha prova, o edital da prova do 6º concurso da Defensoria de São Paulo. Infelizmente ele está desatualizado, né? A última atualização dele, e na verdade foi a primeira, né, a primeira edição, é de 2016. Então, não é um livro que vai ser suficiente para o estudo de vocês, seja porque algumas coisas mudaram, tem novas legislações, tem novos entendimentos jurisprudenciais, quanto porque até o próprio modo de exigir dos examinadores mudou. Se pegar o edital da prova da Defensoria de São Paulo, o último que saiu agora, o Fraceto inseriu vários itens que não tinham antes. Pegar um exemplo, justiça restaurativa, não tem aí no livro. E alguns temas ele retirou, como por exemplo toda a questão relacionada à saúde mental, CAPS, né, política do Ministério da Saúde, até por conta de todas essas patifarias aí que estão acontecendo no governo federal, mudança da política de drogas, política de tratamento de saúde mental, acho que ele entendeu por bem retirar. Então é um livro muito interessante para vocês saberem, me parece que é um livro base para vocês estudarem, mas não pode se pautar só nele. E tem o livro de jurisprudência do Caio Paiva, que eu não me recordo direitinho o nome do livro, mas deve ser Jurisprudência dos Direitos da Criança e Adolescente, alguma coisa assim. Direito da Criança e Adolescente. Direito da Criança e Adolescente. Cadernos de Jurisprudência 1. Tá. Que trata sobre vários assuntos, vários temas sobre direito da criança e adolescente, a jurisprudência mais atualizada. Poxa, é um compilado muito interessante para vocês terem em mãos. Então é mais uma indicação que eu faço. Tá bom? Bom, retomando aí. Vamos continuar falando sobre legislações normativas internacionais. Nos editais de defensoria, costumam ser cobrados também 2 convenções que, em termos práticos, têm uma incidência muito pequena no dia a dia do defensor público que trabalha na Defensoria Pública Estadual, e também nos concursos tem uma incidência muito baixa de cobrança. Mas essas normativas constam da maioria dos editais de defensoria e não são retiradas. Então a gente tem a obrigação de continuar passando, vocês têm o dever de conhecer, não precisam ser os maiores conhecedores do tema, mas é importante que vocês saibam. Até porque muitos pontos dessas normativas acabam sendo úteis de forma indireta na atividade do defensor público estadual. Às vezes, ele se depara com uma situação onde ele sabe que ele não tem atribuição para atuar, mas ele sabe quais são os caminhos a fazer a indicação para que a pessoa não fique desamparada no atendimento jurídico, ainda que seja para encaminhar eventualmente para órgãos federais. Tá? Então, vamos analisar essas 2 convenções aí. Eu estou falando basicamente da convenção que trata sobre a adoção internacional e sobre a convenção que trata sobre os aspectos civis do sequestro internacional. Tá? Esses 2 temas, tanto a adoção internacional quanto os aspectos civis do sequestro internacional, já foram inicialmente trabalhados na própria Convenção Americana dos Direitos Humanos, que não chegou a tratar especificamente sobre esses assuntos, mas acabou exortando os Estados-parte dessa Convenção Americana a realizarem acordos bilaterais ou plurilaterais ou aderir a tratados eventualmente já existentes
para facilitar a comunicação e o tratamento desse tipo de atividades. Então, como eu apontei aí, lá nos artigos 11, 21 e 35, existem essas previsões aí, exortando os países a participarem desse tipo de contratos, né? Esse tipo de normativas multiestatais. A primeira delas que vale a pena a gente falar é a Convenção dos Aspectos Civis do Sequestro Internacional de 1980, que foi aderida pelo Brasil apenas em 2000. Portanto, trata-se de uma daquelas situações em que já existia o tratado antes da Convenção Americana e por conta da ratificação da Convenção Americana, o Brasil acabou se sentindo impelido a também assinar essa normativa, até mesmo como eu trouxe para vocês esses mandados que a Convenção Americana acaba trazendo também. Desculpa, quando eu falo Convenção Americana, eu quero dizer Convenção Internacional dos Direitos da Criança, tá? Desculpa, apaguem o que eu falo de Convenção Americana. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança que acaba impelindo aí a criação de novas leis, de adesão a tratados e por aí vai. Então, ela já foi internalizada no nosso ordenamento, né? Decreto 3.413. E o primeiro diferencial dela é que ela é aplicável até pessoas com 16 anos de idade. Então, é muito comum, a gente tem pegadinhas aí de múltipla escolha, falando, a convenção relacionada aos aspectos civis se aplica até os 16 anos. Eu sei, óbvio que não, né? Isso aqui criança, a convenção fala até 18, já marca como errado. Não, essa aqui é a correta, é até os 16 anos de idade, incompletos. Me parece que a razão de ser dessa disposição dos 16 anos é o fato de que com uma maior compreensão do que está acontecendo, essa pessoa, quando já faz 16 anos, ela tem uma maior capacidade de se autoafirmar, de dizer o que ela pretende. Aqui no Brasil, a nossa legislação civilista, que muitas vezes a gente até acha que choca com os princípios e regras do ECA, né, ao trazer a questão da capacidade parcial, da total incapacidade. A gente acha que isso não é muito relacionado com a doutrina da proteção integral, mas enfim, né? Como o civil ainda é o predominante, nós temos aí que a partir dos 16 anos, relativamente incapaz, já tem mais possibilidade de dizer o que quer ou não quer fazer, né? Na verdade, a capacidade para os atos da vida civil ele já tem, mas precisa ser assistido. Então, me parece que é por conta de uma questão de maior complexidade, maior capacidade, que se colocou esse marco de 16 anos. E aí, essa convenção, ela vem trazer a sua própria definição sobre direito de guarda e direito de visita. Então, quando vocês forem nessa convenção, não leiam com a cabeça que vocês têm relacionada ao direito de família brasileiro, tá? Os conceitos são próprios daquela convenção. Não que sejam muito diferentes, mas quando a gente está falando sobre os aspectos civis do sequestro internacional, basicamente nós estamos falando de duas situações. Retirada da criança, e eu vou usar o termo criança aqui indiscriminadamente com pessoas até 16 anos. Retirada da criança do território nacional sem a autorização devida, conforme a normativa interna, ou em havendo a autorização para a retirada dessa criança do país, não haja o retorno quando deveria ocorrer esse retorno. Então, basicamente, nós estamos falando de situações em que um dos pais foge com a criança, sem dar notícia para o outro pai, ou realmente um terceiro estranho vai lá, pega essa criança e foge. Ou então, quando uma dessas pessoas foi para o exterior com autorização, mas decide não voltar mais. A gente tem até aquele caso que ficou bem famoso, o caso do menino Chan. Não sei se vocês lembram. Era um caso que, salvo o melhor juízo, era fruto de uma relação entre uma mãe brasileira e um pai estadunidense. Eles foram morar nos Estados Unidos e lá a mãe teve a autorização para viajar com a criança para o Brasil e permanecer um período de férias, alguma coisa do tipo. A mãe morreu e aí o que deveria acontecer é, em respeito à convenção, a criança ser devolvida para o pai. Ela teve autorização para ir, mas no momento de retorno deveria ser observado. Mas não foi isso que a família materna acabou fazendo, e a justiça se atrapalhou muito também na hora de efetivar. Os avós maternos
queriam que a criança ficasse no Brasil. E aí travaram uma baita de uma disputa a respeito de quem ia ficar com essa criança. O tempo foi passando, foi consolidando os vínculos e cada vez mais o argumento do melhor interesse da criança ficar com os familiares maternos foi preponderando em razão vínculo de afetividade, afinidade e por aí vai. Se fosse só isso, provavelmente esse menino teria continuado no Brasil e não teria ido para os Estados Unidos. Mas nós estamos falando dos Estados Unidos. Quem quer um transtorno diplomático comum contra um país como esse? Então, no final das contas, ainda que já tivesse gerado todos os vínculos, o Xian acabou retornando, felizmente, né? É o que a normativa traz, mas acabou retornando e vive com o pai aí nos Estados Unidos. Então, é para esse tipo de situações que essa convenção tem maior aplicabilidade. Quando a gente pensa em sequestro, a gente pensa, né, pô, né, some com a criança. Não estou dizendo que não se aplica também esse caso, mas não é primordialmente para isso. Até porque, como eu falei para vocês, a convenção fala sobre direito de visita e guarda. Então é propriamente uma legislação que é muito mais utilizável no âmbito do direito da família, ao que me parece, porque há uma discordância aí entre o exercício do poder familiar do que propriamente uma situação de violação de direitos a permitir a competência da vara da infância e juventude. Tá? Então, vamos ver aí, né? Os objetivos da convenção: assegurar o retorno imediato de crianças ilicitamente transferidas para qualquer estado ou contratante ou nele retidas indevidamente, e fazer respeitar de maneira efetiva nos outros estados contratantes os direitos de guarda e de visita existentes num estado contratante. As normativas que vão ser observadas quando nós estamos falando sobre autorização de viagem, coisa e tal, são as normativas contidas no estatuto. Tá? Não é nessa aula que eu vou tratar com vocês especificamente quais são os regramentos sobre autorização de viagem. Vou tratar com vocês na próxima aula, mas já quero adiantar para vocês que é a legislação, é o ECA que traz esses apontamentos. Inclusive nós tivemos aí uma modificação recente a respeito do direito de visitação. Vou já trazer atualizado, por isso que os slides que tem aí relacionados a essa aula estão desatualizados, não se pautem nisso daí. E como que funciona essa análise, né? Essa comunicação e tudo mais? A gente vai perceber que tanto para essa convenção quanto para a da adoção internacional existe a figura da autoridade central. Tá? O que é isso daí? A autoridade central é um órgão que ele é vinculado à União, né, por conta disso que a maioria das questões relacionadas aqui diz respeito à Justiça Federal, e ela tenta desjudicializar todas as questões referentes a esses procedimentos, o que acaba tornando mais célere e, por conta disso, mais desejável. Cada país tem que ter pelo menos uma autoridade central. Segundo a convenção, cada país tem que ter pelo menos uma autoridade central, sendo que naquele país em que existirem estados federados, é possível a existência de mais de uma autoridade central. Não é o caso do Brasil. Apesar do Brasil ser uma república federativa, nós temos apenas uma autoridade central, que é vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E a ideia qual que é? A ideia é desburocratizar esse tipo de procedimentos. Porque imagina só, nós temos uma situação em que, e aí vamos falar um caso mais próximo de defensoria, não vamos falar dos Estados Unidos, né, família abastada, vamos falar um caso mais próximo. Vamos falar sobre uma situação que diz respeito, por exemplo, ao Peru. É um país onde a gente tem alguns casos, né, Haiti, Bolívia, é mais próximo da nossa realidade. Então, veio a pessoa para cá, teve um relacionamento com um brasileiro, e daí nasceu uma criança. O que normalmente a gente tem são situações em que a mulher relata abusos por parte do companheiro, abusos físicos, né, ou emocionais, por conta disso não quer mais permanecer com aquela pessoa, também não tem mais nenhum vínculo com o Brasil, quer ir embora com a criança. Mas para que seja possível que ela
consiga viajar com essa criança, ainda mais com finalidade de estabelecimento de moradia perene, é necessário uma autorização. E essa autorização ela é conseguida na vara da infância e juventude, porque é uma das hipóteses a divergência no exercício do poder familiar. As hipóteses a gente vai mais para frente, mas às vezes acontece isso pra gente. E se eventualmente essa pessoa resolvesse, de alguma forma clandestina, viajar com essa criança sem esse tipo de autorização? Estaria aí então abrangida a hipótese pela convenção. A pessoa registrou ali a filha como sendo haitiana também, no consulado haitiano, não diz que tem pai declarado, às vezes o pai não registrou mesmo, seja lá o que for, e foge com a criança. Nessas hipóteses, então, o pai ele deve entrar em contato com a autoridade central brasileira, e aí faz isso por meio da Polícia Federal Brasileira, né? Obviamente a pessoa não tem que ir para Brasília para isso, vai procurar a Polícia Federal Brasileira, por meio da autoridade central, entra em contato com a autoridade central do país onde está a criança agora, no caso o Haiti, e ali vão ser feitas as tratativas a respeito do retorno ou não dessa criança para o país de origem. Isso, como eu falei, se a criança saiu do país sem autorização. Se foi dada autorização direitinho ali conforme o ECA pela Vara da Infância e Juventude, não tem problema nenhum, tá? Mas se a pessoa saiu sem autorização, isso aí é infração, permite a comunicação. Ou então foi dada autorização e a mãe fala, não vou voltar porcaria nenhuma. Também permite esse tipo de ação. Entre Polícia Federal. Por isso que eu digo, é uma ação muito mais relacionada a, sei lá, uma DPU do que propriamente estadual, mas às vezes os casos batem na sua porta. Todavia, nem sempre o Estado que está sendo procurado tem o dever de retornar a criança para aquele Estado que está buscando a criança de volta. O artigo 13 e o artigo 20 trazem as situações excepcionais. O artigo 13 traz duas hipóteses. Primeira delas, a pessoa, instituição ou organismo que tinha a seu cuidado a pessoa da criança não exercia devidamente o direito de guarda na época da transferência ou da retenção, ou que havia consentido ou concordado posteriormente com essa transferência ou retenção. Me parece que essa é uma disposição um pouco vaga, principalmente a primeira parte, né? O que significa não exercer devidamente o direito de guarda? Será que significa não exercer fisicamente? Ou será que significa não exercer adequadamente? Né? E se não exercer adequadamente, será que eu vou ter que fazer prova de que ela infringiu direitos parentais ou não? Me fica essa dúvida. Eu realmente não sei dizer para vocês como que a gente tem que interpretar isso daí. Mas me parece que você tem que interpretar da forma mais restritiva possível, sob pena daquela pessoa que está se sentindo prejudicada se sentir mais prejudicada ainda. Ou que havia consentido ou concordado posteriormente com essa transferência. Essa é uma parte que parece que faz sentido. Porque ainda que a pessoa não deu autorização para ela viajar para o país, ou seja, ela está lá de forma ilegal, se posteriormente, de alguma forma, ela consentiu ou concordou com a transferência, bom, a gente pode falar que não houve prejuízo. Afinal das contas, essa ausência de formalidade foi suprida por uma manifestação de vontade que, de fato, trouxe ali, no caso em concreto, a concordância. Mas vamos supor que, eventualmente, aquele pai que foi abandonado, mãe voltou para o Haiti com a criança, ele não concordava com isso. Mas, no final das contas, ele acabou concordando. Entrou lá no Facebook, coisa e tal, conversou lá com o filho, falou, não, tá bom, fica aí com a criança, eu não tenho que cuidar dela. Você não vai me demandar? Não vou ter que entrar com pagar alimentos? Então tá bom, não tem problema. Aí depois você volta atrás. Não, eu quero meu filho, né? Você não pode mais. Por quê? Porque você já deu o consentimento, ainda que não com toda a burocracia adequada, mas a convenção ela permite, portanto, que o país que foi procurado não seja obrigado a devolver. Segunda, existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica, ou de qualquer outro modo ficar numa situação intolerável. A autoridade judicial ou administrativa pode também recusar-se a ordenar o retorno da criança se verificar que esta se opõe a ele e que a criança atingiu já a idade e o grau de maturidade, tais que seja apropriado levar em consideração suas opiniões sobre o assunto.
Foi baseado nesse dispositivo que o juiz aqui do Brasil estava querendo negar o encaminhamento da criança para o pai lá nos Estados Unidos, dizendo que ela já tinha idade para dizer que queria ficar. Se eu não me engano, ela tinha 6 anos. E é muito complicado, porque imagina só, se eu não me engano, essa criança foi trazida para o Brasil, se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, ela foi trazida para o Brasil com 2 anos. E aí ela passa dos 2 aos 6 anos só com aquele núcleo familiar. Às vezes sem uma recordação muito nítida do seu pai. Como que você vai dizer que essa manifestação de vontade dela é uma manifestação de vontade plena? Porque ela só tem consciência daquele núcleo que recebeu ela. Ela tem 6 anos, sei lá, ganhou consciência há 2 anos, 3 anos, vai no máximo. Tem eles como referência. E aí vira e fala, você quer ir para essa pessoa? Pô, eu não sei quem é essa pessoa. Mas por outro lado, não, mas você vai ter uma vida boa, Estados Unidos. E rolou muito essa influência na época, né? Então é complicado, mas foi esse o argumento que foi utilizado. Então veja bem, o Estado também pode se negar se existir um grave risco à criança. Vamos supor que estamos falando de um país que está envolvido em guerra. Uma guerra externa, uma guerra civil, né? Mas está envolvido em guerra, uma situação que poderia ser prejudicial para ela. Ou então a criança já tem maturidade e fala, eu não quero. Bom, a gente tem diversos diplomas que dizem que a vontade da criança tem que ser observada. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança fala isso, artigo 12. A Convenção Americana dos Direitos Humanos fala isso, artigo 8º. O ECA fala isso, artigo 100, e por aí vai. Então, também se houver uma oposição, se constatando que a criança já tem condição de escolher, também o Estado não é obrigado a devolver a criança para o país. Veja, eu estou sempre falando sobre a situação de não ser obrigado. Se quiser devolver, ainda é possível, mas é uma situação em que a autoridade administrativa, a autoridade central daquele país pode se negar. E mesmo se judicializado, o juiz daquele país pode continuar se negando. E o artigo 20 diz o seguinte: o retomo da criança poderá ser recusado quando não for compatível com os princípios fundamentais do Estado requerido, com relação à proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Então, se por acaso o Estado que foi demandado percebe que a devolução dessa criança para o Estado demandante pode causar prejuízos reais em direitos já consagrados no Estado demandado, também pode evitar. Então vamos supor que estamos falando novamente de um país que esteja em guerra. E essa criança, se voltar para o país, vai ter que se alistar e vai ter que ir para o combate. Ou uma situação menos exagerada. Vamos falar sobre trabalho infantil. A legislação do seu país proíbe o trabalho infantil a partir dos 16 anos. E você vai mandar para um país onde o trabalho infantil não só é aceito a partir dos 12, como ele é frequentemente utilizado. Ou em que há uma perda substancial de direitos em geral. Então isso também pode ser negado no caso em concreto. Tá bom? Então, quando vocês forem analisar essa lei, eu quero que vocês pensem principalmente conflito de interesses, conflito no exercício do poder familiar entre pai e mãe. É basicamente isso. Não é só, mas é basicamente isso. Porque vem a palavra sequestro, já pensa em criminal, nada disso. Não existe nenhuma mandado de criminalização, não existe nada relacionado a isso nessa convenção. Mais uma relação em pai e mãe que sai e não pede autorização ou então não volta quando deveria voltar. Beleza? Só que eu vou pular, a gente vai ver depois quando eu arrumar direitinho. Legal. Agora vamos falar sobre adoção internacional. Esse é o momento que eu vou aproveitar, inclusive, para falar efetivamente sobre a adoção internacional. Porque como não é algo que tem muita incidência, me parece perda de tempo ficar falando muito aqui com vocês. Né? O artigo 50 do Estatuto, em seguintes, 50 e todas as suas letras, trazem bastantes minúcias sobre a adoção internacional, mas me parece que o mais importante é isso daqui. Esse tratado é cobrado, esse tratado ele tem sua relevância, a questão própria da adoção internacional ela é tão pequena que eu vou dizer para vocês, leiam os dispositivos, façam uma leitura da letra seca da lei, porque não vale a pena a gente gastar tempo com isso. A adoção internacional, saúde. A adoção internacional ela é a exceção da exceção. Por que eu estou falando isso?
Principalmente quando a gente for analisar depois questões relacionadas à convivência familiar e as sanções relacionadas ao mau desempenho dos deveres parentais, nós vamos ver que existem algumas formas de punição dos pais desidiosos que impliquem na colocação dessa criança ou adolescente em famílias substitutas. Ou seja, você vai retirar dessa família, você vai retirar desses pais e colocá-los sobre formas diversas nas mãos de outras pessoas, para que essas outras pessoas sejam os responsáveis pelos cuidados dessa criança. São 3 as formas de colocação em família substituta: guarda, tutela e adoção. Tá? Só essas 3 possibilidades: guarda, tutela e adoção. Às vezes fazem pegadinhas em concurso, perguntando se o apadrinhamento afetivo é uma forma de colocação em família substituta, se o acolhimento familiar, se o acolhimento institucional, nada disso, né? Formas de colocação em família substituta é guarda, tutela e adoção. A gente vai ver melhor esses institutos posteriormente, principalmente a guarda, que é uma coisa muito peculiar. Mas no que diz respeito à retirada da criança para a família substituta, isso já é exceção. Por quê? Porque a regra sempre vai ser a manutenção da criança dentro da sua família natural, né? Quando a gente analisa as famílias, o ECA traz 3 conceitos de família. A família natural, a família extensa ou ampliada e família substituta, tá? A gente pode categorizar mais ou menos dessa forma. Então nós temos a família natural, a família extensa ou ampliada. A doutrina diverge se existe algum tipo de diferença entre essas duas expressões ou não, mas a doutrina majoritária fala que são sinônimos. E família substituta. Família natural e família extensa, a gente ainda pode juntar as duas e falar que isso aqui é família de origem. Então, a família de origem pode ser ou natural, ou extensa, ou ampliada. A família natural é aquela composta tão apenas pelos pais e seus filhos. E a família extensa ou ampliada é aquela composta por todos os outros familiares, seja consanguíneos, seja por afetividade e afinidade. Então, se insere aí irmão, tio-avô, primo, padrinho, parente de consideração. Aí você pode usar toda a teoria de Maria Berenice Dias, Sofia Madaleno, Nelson Rosenwald, tudo que vocês puderem imaginar de direito de família que aumente aí os laços familiares é super bem-vindo nesse aspecto. E família substituta, guarda, tutela e adoção. Então, o direito da criança e adolescente, assim como todos os direitos relacionados, principalmente quando a gente fala de assistência social, vai ter como primazia a manutenção da criança com a sua família natural, família de origem, mas preferencialmente a família natural. Há uma tendência em se privilegiar o fortalecimento da família natural, suprindo todas as lacunas, do que tirá-la. A gente viu o comentário geral do PIDESC falando que os estados têm obrigação de mostrar nos seus relatórios que está fazendo de tudo para poder ajudar a família, né? E que só se mesmo assim a família demonstrar que ela é a causadora da violação de direitos é que a criança pode sair de lá. Então nós vamos ver mais para frente que dentre as medidas de proteção que o Estado tem a ofertar, existe um rol extenso, que é exemplificativo, porque para proteger não deve existir mesmo limitações, mas prestem atenção, eu estou falando uma legítima proteção, aquela que é uma oferta de situações benéficas, não aquela que vai restringir qualquer tipo de direito, tá? Proteção, medida protetiva é aquilo que se oferta, medida socioeducativa é aquilo que se impõe. Então, medidas protetivas legítimas são aquelas que são ofertadas, você pode aceitar ou não, e tudo bem se não aceitar. Mas aí nós vamos analisar se houve ou não uma violação parental por consequência. Então,
prefere-se toda uma extensa gama de medidas protetivas para fortalecimento da família, e aí eu falo tanto medidas de serviço social quanto ofertas de direitos sociais, educação, habitação e por aí vai. E apenas quando constatado que o Estado fez tudo o que era para ser feito e que realmente quem viola os direitos da criança são os pais, vamos supor, né, abusos físicos exagerados, abuso sexual, um abandono, né, quando de fato os pais praticam esses atos contra eles, aí sim há a necessidade do Estado intervir no poder familiar e retirar essa criança. Então, quando retira a criança, que já é algo gravoso, existem as 3 formas: guarda, tutela e adoção. A adoção só vai ser cabível quando todas as outras também se mostrarem insuficientes. Então não dá para colocar ela nem em guarda e nem em tutela. Há necessidade de se encaminhar para uma família substituta em forma de adoção. Beleza. Então é uma excepcionalidade. E dentro da adoção ainda existe uma outra excepcionalidade, que é a adoção internacional. A adoção internacional sempre vai ser a última medida possível, porque vai se preferir manter a criança dentro do seu próprio país, tentando-se, no mínimo, manter as raízes e a cultura dessa criança, que ela mantém com o nosso país, e também, de certa forma, beneficiar os nossos nacionais que estão em busca de um filho, né, para adotar. Ao invés de você simplesmente ficar mandando criança para país europeu, como às vezes pode parecer chique, né? O que tem que ser preservado num primeiro momento é a manutenção da cultura e das raízes da criança com o seu país, da língua, né? Enfim, da cultura como um todo. E em segundo lugar, também os interesses dos adotantes. Então, a adoção internacional sempre vai ser em última hipótese possível. Muito bem. Então, essa convenção ela vai falar justamente sobre esses casos excepcionalíssimos. E o que a convenção vai trazer aqui pra gente? Bom, vamos fazer a mesma coisa da outra convenção. Vamos trabalhar com um conceito de autoridade central. Então, como que funciona isso? Você tem o país solicitante e você tem o país solicitado. Por país solicitante, eu vou chamar aquele país em que existe o pretendente à adoção. Então, o pretendente à adoção não precisa ser necessariamente um casal, pode ser uma única pessoa, não precisa ser necessariamente um casal composto por pessoas de sexos distintos, isso daí já foi superado, principalmente no Brasil, em outros países eventualmente não, mas no Brasil já é superado. Enfim, você vai lá e se habilita na autoridade central do seu país. Então você vai perante a Polícia Federal, eles vão dar os procedimentos que você tem que fazer, que eu não sei quais são, porque já foge da minha área, mas enfim, saibam o que é isso. E aí eles vão ter que preencher todos os requisitos próprios da adoção daquele país. E vão lá e preenchem o cadastro. Do outro lado, a mesma coisa. Então aqui no Brasil, a gente tem ali as crianças que estão nos acolhimentos institucionais ou familiares, ou em aldeias infantis e por aí vai. Eventualmente nós vamos ter alguns casos em que a reintegração familiar para a família de origem não deu certo. Vai ter que ir para a família substituta em forma de adoção. Mas é um perfil que não está rolando a adoção no país. Então, principalmente quando a gente está falando de adoções tardias. Adoção tardia não é nem a palavra, porque adoção tardia aqui a gente interpreta como adoção de criança com pelo menos 3 anos de idade. Pra vocês terem uma ideia. Então eu estou falando de uma adoção super tardia. Né? Uma adoção a partir de 9 anos de idade é muito difícil. Nós estamos falando de crianças com deficiências graves, principalmente deficiências mentais. Nós estamos falando de crianças com HIV positivo. Nós estamos falando de crianças que têm alguma questão que não faz ser o alvo preferencial dos adotantes. Normalmente é assim. Até porque a gente tem um grande número de pretendentes à adoção no Brasil. A conta só não fecha porque a preferência dos adotantes não bate com o perfil de crianças que nós temos à disposição, né? À disposição, como se fossem mercadorias. Mas enfim, outro dia eu trago para vocês esses dados. É muito interessante a gente analisar isso. Então, quando se conclui que não existe possibilidade de encaminhamento dessa criança ou adolescente para uma família nacional, sugere-se a consulta ao cadastro de adotantes internacional. E aí libera-se, portanto, a criança para a consulta por meio de autoridades centrais. Vamos supor, né? Esse casal aqui está habilitado na Itália.
tem interesse em adotar uma criança em qualquer país e porventura deu match ali com a criança do Brasil, né? Deu match ali, os dois deram um curtidinho. Aí como é que é feito? A autoridade central brasileira vai analisar o estudo que foi feito pela autoridade central italiana para ver se é compatível com aquilo que existe aqui no Brasil. Porque lá na Itália esse casal já está habilitado, senão ele não estaria disponível para fazer a consulta nos outros países. Então o casal está habilitado na Itália. O Brasil vai verificar, essa habilitação que foi feita ali corresponde com as nossas expectativas de habilitação? Corresponde. Ah, então beleza. Então vamos começar a fazer o tratamento para adoção internacional. Como que tem que ser feito? A pessoa tem que vir para o Brasil e tem que fazer o estágio de convivência aqui no país. Tá? A criança não vai ser mandada em guarda provisória para outro país se a gente não sabe o que está acontecendo. Ah, e um ponto muito importante. A adoção internacional é aquela feita por residente no estrangeiro. Tá? Não é feita por estrangeiro, mas por residente no estrangeiro. Então você pode ter um italiano que reside aqui no Brasil faz tempo e ele quer adotar, essa adoção se chama adoção comum, porque ele é residente aqui. Você pode ter um nacional brasileiro que mora aqui, adoção brasileira, normal. Assim como você também pode ter uma adoção que se pretende por um estrangeiro que está morando no estrangeiro, isso é adoção internacional. E você pode ter uma ideia de adoção de um brasileiro que mora no estrangeiro, isso também se chama adoção internacional. O que determina se a adoção é internacional ou nacional é o local onde essa criança vai morar. Se ela vai continuar no Brasil, é adoção comum. Se ela vai migrar para outro país, é adoção internacional. E por isso a triplicação de preocupação. Porque se essa criança está mudando de país, a gente precisa ter certeza que essa criança está indo para um lugar bom. Que ela não vai ser mais prejudicada do que ajudada. Entendeu? Muito bem. Então, tem essa análise aí para ver se os requisitos da Itália são preenchidos no mesmo do Brasil. Mas vamos supor que não acontece isso. Existem outros países em que os requisitos são muito loucos, muito diferentes. A forma de adoção que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, era muito diferente da forma do Brasil. No Brasil, nós temos o que se chama de adoção fechada. Quando o pretendente à adoção tem um interesse em adotar alguém, ele não faz que nem talvez vocês tenham aí no imaginário de vocês, por conta dos filmes e tudo mais, uma ida até o acolhimento, ver as crianças como se fosse ali um zoológico, a criança chama ela, criamos um contato, quero adotar essa. Não existe isso. O que existe aqui, isso se chama adoção aberta, né, em que você tem o contato com a criança, você sabe quem é e inclusive a mãe biológica sabe quem é o pretendente à adoção e vice-versa. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Né? Isso chama adoção aberta. Isso é o que acontece nos Estados Unidos. Para quem viu Friends, tem uma situação ali em que há o desejo de entregar a criança para adoção e aí eles têm os folhetos, né? Quem é que é a pessoa que eles querem adotar, né? Quem é a pessoa aqui que está querendo entregar a criança? É uma moça que trabalha assim assado, mora não sei onde, tá. Então a pessoa conhece quem é que vai entregar a criança e ela escolhe, né? Ela tem uma conversa, vê se tem empatia com a pessoa e por aí vai. No Brasil, não. No Brasil, a gente fala, olha, o maior interessado na adoção não é o adotante, é a criança. Então, eu tô pouco me lixando porque os desejos mais mesquinhos desse casal. O importante é a criança receber um novo lar. Então, eu não quero que a possibilidade da criança ser adotada ou não depende de eu conhecer a mãe. Porque o que tem a ver eu conhecer a mãe e saber quem ela é, se ela é uma pessoa que faz uso de drogas ou não, com o fato da criança, né? O que me importa se a mãe é presa com o destino da criança? Não há um atavismo, não é um gene, né, criminoso que passa para a criança. Então o mais importante é isso. O que não significa que a gente também ignore totalmente as vontades dos adotantes. Se vocês pegam para ver o que os adotantes precisam preencher na hora da habilitação, é cruel para quem está analisando pela primeira vez. Eles têm que preencher como se fosse um cardápio de criança. Né? Então chega para lá um cardápio onde você vai ticando o que você quer. Idade.
até 1 ano, até 2, até 3, não sei o que, não sei o que lá. Cor, branca, negra, parda, indígena, indiferente. Saúde, saúde plena, deficiência parcial, deficiência total, doença curável, doença incurável, por aí vai. Deficiência psiquiátrica, deficiência física. HIV positivo ou HIV negativo. A filha é fruto de estupro ou não. É isso, entendeu? É um bagulho assim. E à primeira vista, quando eu vi isso, eu falei, que bagulho bizarro, a gente precisa acabar com isso. Mas com o passar do tempo, eu percebi que isso é importante. Não para os pais, embora isso também, de uma certa forma, acabe atingindo eles, mas principalmente para a criança. Imagina se você tem uma criança com 10 anos de idade, HIV positiva, já sofreu todos os tipos de abandono possível por conta da sua condição, e aí ela é finalmente adotada por um casal que não sabe que ela é HIV positivo, e quando descobre, abandonam novamente ela. Imagina o trauma que isso gera numa criança. Então, esse cardápio bizarro que é apresentado, às vezes é muito mais uma proteção da criança do que propriamente para atender interesses mesquinhos do casal. Entendeu? Aí você vai lá e entrega uma criança com deficiência para um casal que não tem interesse, né? E vai tratar mal essa criança. Ou então vamos supor que esse casal já tenha filhos com deficiência, e aí vai receber mais um. Às vezes pode ser muito pesado para essa família. Então, de certa forma, esse cardápio que pode ser visto de uma forma muito feia, né, muito bizarra, acaba sendo uma proteção para essa criança. Então, às vezes, quando a autoridade central vai fazer análise de para que país está mandando, pode observar algum caso em concreto, alguma situação que seja prejudicial para os interesses. Eu não sei como é a relação entre Brasil e Estados Unidos. Talvez seja até de subserviência. Mas, ao que me parece, seria contraditório o Brasil ter a tal da adoção fechada, onde ninguém sabe sobre nada, e concordar que eventualmente haja a adoção por parte de alguém dos Estados Unidos e que essa pessoa dos Estados Unidos tenha acesso a todas as informações relacionadas aos pais biológicos. Porque os pretendentes à adoção têm informações dos processos onde eles atuam. O processo de adoção, não o processo de destituição do poder familiar. São duas coisas diferentes. Então eu não sei se eles negam a adoção, por exemplo, de alguém dos Estados Unidos, ou se a adoção que eventualmente for feita por um estadunidense tem que ser adequada ao procedimento realizado no Brasil. Outra situação exemplar. Como eu já antecipei para vocês, mas vou falar ainda melhor depois, antes da entrada em vigor do ECA, antes da Constituição, né, porque o artigo 227 da Constituição traz uma unificação de filiação, acabando com qualquer diferença entre filhos biológicos, não biológicos e tudo mais, nós tínhamos dois tipos de adoção, a adoção simples e a adoção plena. A adoção plena é aquilo que a gente compreende hoje em dia por adoção. A adoção simples, ela não dava os mesmos direitos que um filho biológico ou da adoção plena. Ela dava o status de filho, mas algumas questões eram afastadas, como por exemplo direitos sucessórios, né? Então você queria ter o direito de adotar a pessoa, você fazia toda aquela caridade em adotar alguém, bem próprio do menorismo, né? Eu adoto não porque eu reconheço nela uma pessoa digna e a necessitar de cuidados, mas eu adoto porque eu estou exercendo uma caridade, eu quero satisfazer interesses pessoais de desprendimento, né? Esse é o pensamento menorista, de caridade, bem próprio da igreja, né? Por aí vai. Então, questões como patrimoniais, por exemplo, eram afastadas. Então, se estivéssemos comparando o Brasil de hoje com o Brasil de 29 anos atrás, caramba, quase 30, hein? Quase 30 anos, Beca. Se comparasse o Brasil de hoje com o Brasil de 30 anos atrás, o Brasil de hoje negaria essa adoção para aquela pessoa de 30 anos atrás, a menos que se conferisse o título de adoção plena, porque aí você estaria entregando uma criança brasileira para um país onde os direitos dela seriam menos resguardados do que seriam aqui em território nacional. Entendeu? Então, a adoção internacional, sim, ela é feita na Vara da Infância e Juventude estadual.
Mas todo o trâmite de autoridades centrais se dá fora do judiciário e em acesso com a Polícia Federal, em acesso com esses órgãos que estão vinculados à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Beleza? Assim, e a complementação depois de relatórios, né? Vamos supor, né? O pai veio, o pretendente de adoção veio para o Brasil, fez o estágio de convivência, está tudo positivo, está tudo certo. Bom, primeira grande diferença que temos aqui. Na verdade, vou falar uma outra antes. Bom, primeira grande diferença que nós temos aqui. Não existe a concessão de guarda provisória em adoção de estrangeiro. Tá? Já vou antecipar muito rapidamente, a guarda na infância ela é dada em situações muito excepcionais. Dentre elas, como preparação para a colocação em família substituta na modalidade adoção. Né? É a tal da guarda provisória. Ela não é a guarda definitiva, aquela que vai terminar o processo, mas é a guarda que vai surtir efeitos enquanto rola o processo. Né? Então, normalmente, dá-se a guarda provisória para o pretendente à adoção. Não no caso da adoção internacional. Porque se a pessoa tem a guarda numa adoção internacional, ela tem mais chance de sumir com a criança. E isso pretende-se evitar. Então, primeira coisa, a adoção internacional não confere guarda provisória. Segunda coisa, diferentemente de todas as outras sentenças e seu respectivo recurso, na regra, tá? Não estou falando das exceções, mas na regra, a apelação sempre vai ser recebida no efeito meramente devolutivo. Em regra, as apelações relacionadas à adoção sempre serão recebidas meramente no seu efeito devolutivo. Mas, quando estamos falando sobre adoção internacional, o efeito é sempre o duplo, né? Devolutivo e suspensivo. Por quê? Justamente porque é uma adoção que pode levar essa criança para uma realidade que depois o Brasil não consegue mais tocar, então tem que ter toda a precaução possível. Então, em regra, a apelação só tem efeito devolutivo no que diz respeito à adoção, mas na internacional também tem o suspensivo. Em regra, né? Sempre tem casos inconcretos em que você pode conferir o suspensivo aqui, pode não conferir ali, por aí vai. Muito bem. Aí vamos supor que está tudo certo. Consolidou a adoção, transitou em julgado, voltou para a Itália. Acabou? Não. A autoridade central italiana ainda precisa prestar esclarecimentos para a autoridade central brasileira do acompanhamento de como que está se desenvolvendo essa criança no território estrangeiro. Não me recordo direitinho por quanto tempo, tá? Dei uma olhada aí, mas deve ser alguma coisa em torno de uns 6 meses. Desculpa aí essa ausência. Mas durante esse período previsto na convenção, a autoridade central italiana vai fiscalizar, vai fazer relatórios, vai tirar foto, vai ver como é que estão as coisas, manda para a autoridade central brasileira, tá tudo certinho, acabou, aí terminou de fato esse processo. Se não tiver alguma coisa certa, pode ser que gere aí uma situação de ter que devolver a criança para o estado onde a criança morava. Tá bom? Bom, a gente tem ainda uns 10 minutinhos. O que eu queria passar para vocês eu já passei. Então, eu quero simplesmente mostrar para vocês algumas questões de concurso para a gente ver junto. Se não der tempo de ver tudo, não tem problema, tá bom? Bom, essa daí eu extraí, como dá pra ver aí, se der pra colocar a câmera aí, né? Do ano de 2015, é uma prova do TJ do Distrito Federal e Territórios, para mostrar para vocês que não é só em prova de defensoria que eles têm cobrado a questão histórica, né, e da evolução das normativas, mas é algo que cai bastante pra gente também. E a questão é a seguinte: com referência à evolução histórica da proteção jurídica e social da criança e do adolescente, às doutrinas jurídicas de proteção, à proteção internacional dos direitos da criança e do adolescente, à política de atendimento e à atuação do juiz da infância e juventude, assinale a opção correta. Então vamos lá.
Para garantir a proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos da criança e do adolescente, o ECA estabelece, entre outros mecanismos, a possibilidade de o juiz impor ao réu multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, independentemente de pedido do autor. A gente não tem como saber isso pelo que a gente estudou até agora, tá? Então, estratégia de realização de questão de prova. Você não sabe esse teor, você pula. Vamos para a próxima. De acordo com a Constituição e o ECA, a proteção aos direitos da criança e do adolescente inicia-se a partir do nascimento com vida. O que vocês acham disso daí? A gente também não viu sobre o assunto. Vamos pular. A Política Nacional do Bem-Estar do Menor, opa, isso a gente viu. Como política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente estabelecidas pelo ECA, apresenta uma proposta pedagógica assistencial progressista que visa garantir atendimento personalizado e respeito aos direitos da criança e do adolescente. O que vocês me dizem sobre essa alternativa que a gente tem condições de responder? Hã? Fala alto. Me chamou a atenção atendimento personalizado. Termo menor, na verdade. Porque não é cada um usando o termo menor. E aí? Eu quero que me diga quem acha que essa frase está correta. Ninguém levantou a mão. Quem acha que a frase está incorreta? Eu não faço o contrário, porque eu sei que, tá vendo? Só 2 levantaram a mão, o resto não está participando. E aí? Não tenha medo de errar. Quem acha que está errada, quem acha que está correta, quem acha que está correta? Por que vocês acham que está correta? Assistência progressista lá. Bom, essa alternativa está errada, tá? Então vamos trabalhar aqui ela junto. Quando nós falamos Política Nacional do Bem-Estar do Menor, isso não tem nada a ver com a etapa garantista, né? Lembra, né? O que é FEBEM? FEBEM era o Código de Menores. Fundação do Bem-Estar do Menor, né? Então, quando a gente vê essas duas expressões, bem-estar. Bem-estar não existe essa locução no ECA, nem em nenhuma legislação garantista. Bem-estar é uma locução própria da etapa menorista. Então, isso daí é etapa menorista. Menor é aquela coisa, né? Se você está fazendo uma prova de defensoria, você sabe que não é. Se você está fazendo uma prova de qualquer outra coisa, você fica com o pezinho atrás, né? Vai saber. Mas prova de defensoria você pode ter certeza. Nunca vai ter a palavra menor relacionada com um garantismo. Então, veja bem, a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, como política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, estabelecida pelo ECA. Não, tá errado. Então aí a gente já tem essa alternativa errada. Próximo. A Convenção dos Direitos da Criança não foi ratificada pelo Brasil, embora tenha servido como documento orientador para a elaboração do ECA. O que vocês acham disso? O Brasil foi o primeiro. Isso aí, tá errado, né? O Brasil ratificou. Ratificou, tá aí mesmo, né? A gente falou muito sobre a convenção. Se vocês me falarem que a gente não ratificou, vou ficar chateado. Então tá errada essa. Continuando. No primeiro Código de Menores do Brasil, decreto tal de 26, já tá errado, o decreto é de 27. Adotou-se a perspectiva de tutelar os direitos subjetivos da criança, tem direito nenhum. Criança só ganha direito na etapa garantista. Da criança e do adolescente por meio da adoção de medidas necessárias à sua proteção integral. Proteção integral não tem nada a ver com a etapa menorista. Então essa também está errada. Então a gente vai ter que ficar entre a A e a B. A B também está errada. Porque tem direito na cintura. É que é civil, né? Então tem dúvida. Não, mas A é a correta. Perfeito. Vocês não tinham condições de responder ela hoje, pelo que a gente viu, né? Mas quando a gente for ver os direitos da saúde, a gente vai ver que vários direitos estão garantidos, inclusive em relação à parturiente, né? A própria mãe gestante, parturiente e no pós-natal. E mais uma só pra gente, antes de ir embora. Temos aí uma questão também do TJ, agora do Rio Grande do Norte, de 2013. No que se refere à proteção dos direitos da criança e do adolescente, assinala a opção correta. Então vocês viram, a gente conseguiu responder a outra basicamente só com o que a gente viu na aula passada, né? Prosseguindo. Vamos lá, qual que é a correta? Com a proclamação da doutrina da proteção integral na Constituição, revogou-se expressamente a Lei 6697 de 79, que é o Código de Menores da Ditadura,
o que resultou em uma lacuna legal no ordenamento jurídico brasileiro no que se refere à proteção jurídica de crianças e adolescentes. Pô, falei isso no começo da aula, né? Então tá errado. B. A Convenção sobre os Direitos da Criança tem eficácia de norma constitucional, segundo o entendimento do STF. Ele disse que não. Quem mais? Vocês estão muito quietos. Não. Por quê? Olha, porque as normas não teriam a mesma força da Constituição, né? O posicionamento do STF, que é altamente questionável, e vocês, como candidatos a defensores, devem questionar, não numa primeira fase, talvez também não numa segunda, mas com certeza numa oral, o entendimento do STF é que os tratados de direitos humanos não ratificados após o advento do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que é aquele que fala da maioria qualificada, eles têm o status supralegal, tá? Só teria status constitucional os aprovados após a introdução desse parágrafo 2º no artigo 5º da Constituição e aprovados em maioria qualificada. E aí eles entrariam como emendas à Constituição, como, por exemplo, é o Estatuto referente às pessoas com deficiência. Tá? O Estatuto não, né? Mas o Tratado é referente às pessoas com deficiência. Então, para o STF, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança tem status supralegal. Você tem todas as normativas infralegais, as leis, junto com os tratados não de direitos humanos, tratados de direitos humanos, Constituição. Tá? A gente critica na medida em que esse entendimento do STF, ele é um entendimento que não existe qualquer tipo de amparo, ele surgiu da cabeça de um iluminado do STF, e que na verdade o que nós temos é o conteúdo materialmente constitucional. Né? Se você for analisar histórias da Constituição, você vai analisar que Constituição é aquilo que limita o poder do Estado e aquilo que constitui o poder do Estado. Então são todas as normativas que constituem o Estado, toda a sua forma de elaboração, de composição, e aquilo que limita o Estado. Então normas materialmente constitucionais são relacionadas a isso, inclusive os direitos fundamentais. Existem as normas que são materialmente constitucionais e as formalmente constitucionais. Às vezes elas coincidem, às vezes não. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança são normas materialmente constitucionais, mas não receberam do legislador nacional o status formal de Constituição. Já, por exemplo, no texto da Constituição Federal, nós temos um exemplo claro, né, o exemplo que todo mundo cita, de uma norma formalmente constitucional, mas que não é materialmente constitucional, que é aquela menção ao Colégio Dom Pedro II. Todo mundo gosta bastante de falar sobre esse exemplo, né? Quando fala, a Constituição é prolixa. Prolixa por quê? Ah, porque fala do Colégio Dom Pedro II. Tá, qual é o segundo exemplo? Não tem, só fala sobre isso. Né? Essas classificações são meio toscas. Mas é importante você saber, se a gente está falando sobre materialmente constitucional, que é o mais importante isso do que se o legislador vai escolher A, B ou C, seria uma norma de mesmo status. Então tá errada, A, B. As duas primeiras estão erradas. C. As regras de Beijing, as diretrizes mínimas das Nações Unidas para a proteção dos jovens privados de liberdade, instrumentos internacionais de proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes, não se aplicam ao Brasil, visto que não foram aprovadas pelo Congresso Nacional Brasileiro e promulgadas pelo Presidente da República. Nós não vimos essas normativas aqui, eu vou passar muito rapidamente com elas na próxima aula, mas vocês vão ver muito melhor elas quando vocês forem trabalhar direito penal juvenil, tá? Porque são próprias dessa matéria. Mantenha-se em stand-by. D. Ao romper definitivamente com a doutrina da situação irregular, até então admitida no Código de Menores, e estabelecer como diretriz básica e única no atendimento de crianças e adolescentes a doutrina da proteção integral, o legislador pátrio conferiu eficácia limitada ao texto constitucional, cujos dispositivos careciam de regulamentação específica para a produção de efeitos jurídicos. Eu achei meio esquisita essa. Vamos prosseguir. No texto da Constituição, foi conferida pela primeira vez na história brasileira prioridade absoluta à criança e adolescente, tendo-se afirmado sua proteção como dever da família, sociedade e do Estado.
Ponto. Essa tá super certa, né? Então a gente tem uma que a gente não estudou ainda, mas que está dizendo que alguma coisa que parece importante não se aplica às crianças. Pezinho atrás. Temos uma aqui que fala que está limitando a Constituição, né? Uma lei está limitando a Constituição, tá meio esquisito isso daqui, pezinho atrás, ainda que a gente não tenha certeza, mas pezinho atrás, mas uma que está totalmente correta. Então é isso aí. Resolvemos aí 2 questões de Tribunal de Justiça, né? Olha só, né? Mas se tem aqui, as nossas também são no mesmo nível, porque a gente tem até de uma forma muito melhor as nossas aí. Beleza, galerinha?